Vamos lá? É tempo de colher. Coloquei uma figurinha ali de alguém pegando uma maçã na macieira, né? É tempo de colher. Há quanto tempo você vem plantando? É tempo de colher, abençoado. Tá? É tempo de colher. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por estarmos mais uma vez na tua casa. Não uma casa feita por mãos humanas, mas a tua casa, Senhor, a tua morada, o teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Fala-nos, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos de uma direção, e a direção que vem de ti é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra diz em Isaías que nesse caminho nem o louco erra. Nós, Pai, temos a loucura que é tua, Senhor. A loucura do mundo, a loucura que o mundo não conheceu, nós somos esses loucos, Senhor. Os loucos da fé, os loucos que creem, Senhor, na ressuscitação. O louco que crê que naquilo que nada se fez e tudo já era feito por ti, Senhor. Muito obrigado por esse entendimento, Pai. Muito obrigado. Que tenhamos sempre esses lábios de gratidão a ti, Pai. Amém e amém. Muito obrigado. Dê ao Senhor uma linda salva de palmas. Oh, aleluia! Aleluia! O título da mensagem diz: é tempo. Né? É tempo. O que é tempo para você? O que significa essa palavrinha, né? Tempo. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo. Esse há é de existir, tá? E existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se você aguarda alguma coisa, espera alguma coisa, evidentemente é porque você tem esperança, você sabe o Deus que você serve. Então, sossegue, descanse. Há um tempo, existe um tempo, já determinado por quem? Por Deus. Para o quê? Para todas as coisas, diz o Senhor, né? Eu coloquei aqui o que é tempo, para a gente tentar definir um pouco, para a gente entender que tempo, né? Diz assim, coloca ali, por favor, no próximo. O que é tempo? Duração que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Isso, o que é tempo? Você tem uma ideia do que foi passado, do que é presente e do que será futuro. Você se enquadra nesse tempo, né? Mas o quê? Época na qual se vive. Olha, estou vivendo um tempo hoje. É presente. Estou vivendo uma época. Estou no ano de 2014, no dia 17 de agosto. Você sabe que você está se enquadrando aí nesse tempo. É também oportunidade para a realização de alguma coisa. Aí Deus já vai começar a falar com os nossos espíritos, né, que há em nós, tá? Mas nós não viemos aqui para estudar português, para ver o que é tempo no dicionário. Nós viemos aqui para o Espírito Santo falar a nós a respeito de tempo. Quem aqui espera alguma coisa? Quem aqui sonha com alguma coisa? Quem não levantou a mão está morto. Vamos lá. Nós precisamos sonhar, amados. O sonho é que nos impulsiona na esperança que nós temos. Senão a gente não espera nada. Vai chegar um momento que nós não vamos esperar mais nada. O apóstolo Paulo falou isso em Coríntios. Nós estaremos no céu, a gente não vai precisar ter mais esperança nem fé. Sabia? Sabia disso? Mas o amor vai continuar. Então já vai exercitando isso aqui na terra, né? Tá certo? Muito se tem falado no tempo de Deus. Mas o que é o tempo de Deus? O que você vai fazer? O que você está esperando? O tempo de Deus, Deus sabe. Né? E a pessoa fica. Entra ano, sai ano. E aí aquela ideia de ter um namorado, de ter um companheiro, de ter uma... é no tempo de Deus, eu estou esperando em Deus. Amém. Tem que esperar em Deus mesmo. Não espere nas promessas de homens, não espere de pessoas que lançam palavras soltas no ar. Não, a gente tem que esperar em Deus, tá certo? Mas o que é esse tempo de Deus? Eu coloquei aqui agora. Kairos, diga, Kairos. Alguém
essa palavra? Kairos? Amém. Kairos é uma palavra da língua grega antiga que significa o momento oportuno. Agora eu estou falando de Bíblia, estou falando de Deus. Kairos é o tempo oportuno de Deus, um tempo preciso. É também o tempo certo. Porque o tempo dos homens é um tempo errado, tá? Se a gente ligar a televisão no jornal, nós vamos ver que o homem tem um monte de coisas de tempo, né, que eles tentam colocar sobre nós, mas que eles querem colocar sobre nós. Não, nós estamos vendo coisas de Deus. É também o tempo, o momento supremo. E também o tempo divino. Tá certo? E isso é Kairos. Em alguns estudiosos falam também que é o tempo Kairos. Mas aí já não o grego mais trazido para cá, não? O grego da época da Grécia Antiga que foi escrita a Bíblia Sagrada, tá? Amém, igreja? Amém. Então, quando Deus fala por meio dos Salmos 30.5, 30, versículo 5, na parte B, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Deus está aqui falando de um tempo que é o dele. Não é porque o choro vai durar somente aquela noite. Pode durar somente uma noite, sem dúvida. Mas o que Deus está nos falando aqui é que é um tempo preciso de Deus que esse choro dura. Que ele permanece. Eu não sei quantos aqui estão chorando esse tempo. Esperando algo, sonhando com algo, querendo algo. Deus te trouxe essa noite para saber que esse choro aqui tem fim. E é no tempo preciso, oportuno, divino, supremo, que virá o sorriso nos teus lábios, dado por Deus. Então a gente precisa se abrir para esse tempo de Deus, buscar esse tempo de Deus. Amém? Enquanto isso é o Kairos, mas existe um tempo que, como eu disse, é o tempo humano, que se chama Cronos. Tá? Então, Kairos é o tempo de Deus, Cronos é o tempo humano, é o tempo medido. Daí a palavra cronômetro. Sabe aquela coisinha que você aperta e começa a contar o segundo? Vem do grego também, só que é um tempo contrário ao tempo de Deus. É o tempo do relógio, é o tempo dos dias, é o tempo dos meses, é o tempo dos anos. Isso é o tempo Cronos. Amém? Kairos define a qualidade desse tempo, que é, como vimos, divino, supremo, certo e oportuno. Resumindo, até agora, para a gente ir para o que interessa efetivamente. Coloca lá o resuminho, por favor. Cronos, tempo medido, que é igual à quantidade, que são os homens que estabelecem. Então, Cronos é um tempo. Uma hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Um dia tem 24 horas. Um mês tem 30, 31, ou 28, ou 29 dias. Um ano tem 365 dias, ou 366 dias. O século tem 100 anos, o milênio tem 1000 anos. Isso é Cronos. É um tempo humano, tá? Por isso, quantidade. É um tempo que se mede, que é estabelecido pelo homem. E temos o tempo Kairos. Não é medido. Não. E não é pela quantidade, é pela qualidade desse tempo que você vive. Hoje, por exemplo, você está no tempo Kairos de Deus. Quer coisa mais qualidade do que está na casa de Deus, ouvindo de Deus uma palavra para que a gente cresça em graça e conhecimento? É o tempo com qualidade esse. O Cronos. Muita gente agora está no sofá com controle remoto assistindo o Faustão, está assistindo o jogo, está assistindo um monte de baboseira, mas não está no tempo da qualidade do Senhor, que é aqui ouvindo a palavra de Deus. Aí essas pessoas correm atrás. Do casamento que está fracassado, corre atrás do filho que está nas drogas, corre atrás de recursos financeiros que não chegam, corre atrás de um monte de coisas. E nós estamos aqui aos pés do Senhor, no tempo Kairos de Deus. Amém? Glórias a ti, Senhor.
Para a gente entender como é esse tempo homem e tempo Deus, nós vamos para 2 de Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não vamos ignorar que para Deus não existe um tempo de um dia atrás do outro. Não existe. Para Deus não existe. Não existe um mês atrás do outro. Não existe um ano atrás do outro. Não existe 1 metro atrás de 1 metro, 1 quilômetro atrás de 1 quilômetro. Para Deus não existe isso. Às vezes você olha para uma situação, você fala assim, essa situação aqui, só Deus. Exatamente, é só Deus, somente Deus. Para de querer resolver as situações no tempo cronos, no tempo humano. É no tempo do Senhor. O que Jesus está falando pelo Espírito aqui nessa noite é exatamente isso aqui, ó. Tic. Por favor. Está falando exatamente isso aqui, ó. Não me coloquem onde não estou. Deus não está no seu desejo que as coisas aconteçam. Deus está na vontade dele que aconteça. Então, não coloque Jesus onde Jesus não está. Mas, não me coloquem numa caixa do tempo humano. Deus tem um tempo preciso. Por isso que é Kairos. É o tempo dele, não o tempo humano. E também, o meu tempo não é medido pela humanidade. Já aconteceu com você de estar passando por um perrengue, numa situação aflitiva, de algo assim que está tirando o seu sono, e na hora que você acorda, no dia seguinte, parece que o sol nasceu na sua vida, as coisas dissiparam, as coisas melhoraram, você fala, nossa, eu não entendo o que foi que aconteceu. Já aconteceu com alguém isso aqui? Gente, isso é o tempo de Deus. Coloque as coisas nas mãos do Senhor. O ser humano, ele tem muitas aflições, tem muitos senões, muitos porquês. A gente precisa começar a compreender como é que Deus age. Por isso foi um pouquinho didática a pregação hoje. De saber que existe um relógio humano e que existe um relógio que é de Deus. Amém? A gente precisa entender isso, né? Se nós olharmos o tempo humano que passou, nós não entendemos algumas coisas. Eu separei aqui algumas passagens bíblicas que a gente agora vai começar a olhar para a Bíblia e vai começar a dizer assim, puxa vida, né? É mesmo. Eu, por exemplo, coloquei aqui, né? Davi. Você sabe quanto tempo passou de Davi receber o óleo da unção de Samuel na sua cabeça até o tempo em que ele assumiu o trono de Israel? Alguém aqui sabe? Quanto tempo passou? 17 anos. 17 anos. Você imagina? Ele ali recebeu a unção de ser um rei de Israel. Pensa que ele já saiu ali, adolescente, e já foi e sentou no trono? Não, passaram-se 17 anos, amados. Davi podia falar, poxa vida, mas eu recebi lá de Samuel. Estou consagrado. Cadê esse cetro? Cadê essa coroa? Davi não ficou murmurando, reclamando, nada disso. Quanto tempo da cisterna onde José do Egito foi jogado até assumir a governança de Egito? Quanto tempo se passou? Aproximadamente 13 anos, amados. 13 anos. Também José do Egito era um adolescente quando foi jogado na cisterna. Quanto tempo tem passado na sua vida das promessas do Senhor até que elas se realizem? Ou já foram realizadas? Nós ficamos assim, né? Chegamos no culto, Senhor, fala comigo. Deus está falando. Não cheguei, não voltarei. Mas não maldiga o Senhor. O Senhor está no controle absoluto da sua vida. Está controlando todas as coisas, o tempo, os seus quereres, as suas vontades, os seus desejos. Moisés ficou recebendo instrução do povo egípcio durante 40 anos. Depois que ele viu lá, ele matando, né,
o egípcio matando o hebreu, e que ele saiu correndo, ele ficou mais 40 anos numa outra terra, casou lá com a filha de Jetro. Quem sabe o nome da esposa de Moisés? Zípora, né? Tá certo? Agora você imagina, um senhor com 80 anos sendo chamado por Deus para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. Ele podia olhar para o corpo dele, 80 anos, e falar: Senhor, Moisés, não é o seu tempo, Moisés, é o meu tempo. Tá certo? Depois ficou mais 40 no deserto. São 120 anos, gente. 40, mais 40. O apóstolo Paulo, da hora que ele caiu do cavalo até ele começar a ministrar a graça de Deus que ele recebeu da boca do próprio justo, quanto tempo não se passou? Ou você acha que ele caiu do cavalo, ficou cego, foi Ananias e depois já saiu pregando? Não. Alguns estudiosos dizem que passaram-se 14 anos, outros 10, outros 11, mas no mínimo foram 10 anos ali, ó, no forno sendo preparado ali para levar a palavra de Deus. Quanto tempo Abraão e Sara esperaram a promessa ser cumprida em suas vidas de um filho que daria descendência a nós? Quanto tempo? 24 anos. Hã? E olha, quantos anos tinha Abraão quando Isaac nasceu? 99 para 100 anos, certo? E Sara, quantos? 90. Como é que pode uma mulher com 90 anos dar à luz a um filho? Hã? Não é o tempo de Deus? Ou você acha que essas coisas estão na Bíblia à toa? Ou sem sentido? Para mostrar que o tempo não é do homem. Não é do homem. Então por que passou-se tanto tempo, tantos milhares de anos, tantos séculos, passaram-se, mas a alma do homem continuou inquieta? Não continuou? A sua, às vezes, não fica inquieta? Pensa um pouquinho naquele paralítico no tanque de Betesda. Quanto tempo? Esperando a cura? 38 anos. Até que chegou o momento da cura. Há quanto tempo você está esperando? Há 38? Há 40? Há 80 como Moisés? Há 17 como Davi? Há 13 como José do Egito? Então Deus quer manifestar, amados, com essa mensagem que existe um tempo, como foi a abertura do culto, né? As coisas, amados, não acontecem como querem alguns pregadores. Sabe a coisa da teologia da prosperidade? Creia aí que você vai receber o seu dinheiro e é para tomar posse e agora você está rico em nome de Jesus. Vem aqui, contribua com R$1.000 cada um. Não é assim que acontece. Pode acontecer? Pode, Deus é Deus. Mas não é assim que acontece, geralmente. Em 99,99999 não é assim que acontece. A gente precisa saber que há um tempo que Deus tem preparado e determinado para nós, como está em Eclesiastes 3:1. Deus quer manifestar esse tempo na sua vida. Por isso o título da mensagem é tempo de colher. Tem muita gente aqui que está plantando faz muito tempo, tempo humano. E nós temos que começar a dobrar os nossos joelhos e abrir as nossas bocas em oração primeiramente, e depois da oração começar a arregaçar as mangas e começar a tomar atitudes para ver esse tempo kairós de Deus ser manifestado em nossas vidas. Amém? Então o tempo dos homens, como nós vimos, o tempo Cronos, tem uma arma muito poderosa para nos amedrontar, muito. Tirar a nossa paz. E chama-se, por favor, Elvis, chama-se Olha lá. Vai lá para mais uma. Mais uma. Chama-se isso. Quem aqui é ansioso? Hoje é dia de entregar isso aqui no altar de Deus. Eu quero ver você que levantou a mão aqui com toda
com todo amor, nós, os pastores aqui, nós vamos orar para que isso seja lançado por terra hoje. Definitivamente hoje. A vida vai continuar sem você, abençoado. Por que então ficar ansioso? Fala para mim. Se me der um treco agora aqui no meu coração, como eu já vi no YouTube alguns pastores pregando e morrer, a vida continua. Minha filha vai continuar viva, a minha mulher vai chorar, alguns vão chorar. Mas a vida continua, meu Deus. Imagina, 13 anos numa prisão. José, ninguém estava pensando em José, amados. Ninguém. Ele estava lá na prisão, lá, e ele lá fazendo a sua atividade, né, sendo honrado por Deus, porque José sabia o Deus que ele lhe servia, tá certo? Não ficou ansioso, não. Imagina, também se ficasse 13 anos é bastante tempo, né? Para acabar com toda a ansiedade dentro de uma prisão, não é não? Pensa um pouquinho. Então você tem que entregar isso hoje nas mãos do Senhor. Mas entregue completamente. Não é, estava lá na pregação, eu fui tocado por Deus e entreguei. Aí eu saí da pregação, chega segunda-feira. Não, eu entreguei lá. Para Deus, os pastores enviados pelo Senhor, os irmãos enviados pelo Senhor, as pessoas que estão hoje calmas, oraram por mim. Agora, isso é dia após dia, isso é um exercício que você vai ter que fazer. Eu confesso, é verdade, tem algumas coisas que para sair da gente demora um pouquinho, mas em nome de Jesus Cristo, vai sair hoje e você vai exercitar isso até que isso se dissipe como poeira, como fumaça da sua vida. E saber que a vida continua. Então o que é a ansiedade? É um grande mal-estar físico e psíquico. É a aflição, é a agonia. Mas o que é a ansiedade? Desejo impaciente. A pessoa quer, mas ela não consegue ficar calma. Ai, eu quero. Ai, por que não sai logo isso? Por que essa pregação não termina? Ai, eu quero o fim dela logo. Ai, que eu quero saber o que é Deus. Ah, Deus está falando comigo, eu quero ver até onde vai. Ai, eu quero. Desejo impaciente. Próximo. Falta de tranquilidade. Sabe aquela pessoa que está sempre agitada, correndo para um lado, para o outro? Sossega. Sossega. Isso faz subir a pressão arterial, faz os outros ficarem preocupados, intranquilos. Tudo gira em torno de nós de uma maneira ruim. Tem gente que tem essa coisa que precisa ser resolvida. Não é de Deus isso, amados. Não estou dizendo que isso é do demônio, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem certas coisas que chegam nas nossas vidas que não são de Deus. Tem que... Show. Tá todo mundo bem, aí chega a pessoa intranquila, com desejo impaciente, fica todo mundo em polvorosa. Não é para ser assim. Mas o quê? E quando nos julgamos em perigo e indefesos, querido, amada, amados, um parênteses aqui. Alguns já conhecem o testemunho, mas eu sou obrigado a dar, porque é importante, né, a gente falar do que a gente viveu já. A gente, como o apóstolo Paulo falou e como o Jó abriu o culto hoje aqui, a gente sabe, fale com os mais experimentados da igreja, fale com os pastores, fale com as pessoas que já viveram. Jovens! Eu falei aqui, nós fizemos um culto jovem lá na casa da Tatiana, crianças de 8, 9 e 10 anos, amados. Elas falando para nós, porque eu sou triste, eu tenho problema na minha coluna, porque é tristeza, eu vejo meu pai, minha mãe discutindo, eu sou triste, eu tenho que tomar não sei o que remédio. Gente, 9 anos! Vem aqui, criancinha, eu vou pegar uma havaianinha, eu vou dar no seu bumbumzinho para você ficar esperto. Com todo o respeito, né? Com todo respeito, é uma brincadeirinha, né? Mas não é para uma criança estar assim. Nem um adulto que conhece Jesus. Tem que falar? Tem, por isso que eu estou falando.
Aconselhe-se com pessoas mais maduras, experimentadas, com as autoridades que Deus colocou aqui na terra. Tá certo? Jovens hoje com isso, amados. Eu ia jogar peão, rodar na pipa, eu caí de casa de telhado 3 vezes, quebrei o braço 3 vezes, quebrei perna, quebrei tudo. Tô aqui, ó. Pulei na lama, na lagoa, no rio, quase morri afogado. E Deus livrando. Sem conhecimento, é verdade. E aí a gente chega num culto como esse aqui, para Deus levar tudo aquilo que nos tira paz, nos tira a alegria, nos tira a cura, nos tira a esperança. Porque a gente está vivendo um tempo, amados, que Jesus previu, determinou. Nos últimos tempos, Mateus 24, vai acontecer um monte de coisa, mas nós estamos preservados, porque conhecemos a palavra de Deus. Isso é para dar no mundo, não era para dar para pessoas conhecerem. Daí a nossa responsabilidade de pregar, levar o evangelho, né? É preciso, porque senão como ficaram os nossos filhos? Hein, Adriano? Como é que ficaram as suas filhas? Como é que ficaram os filhos nossos aqui todos, né? Daqui a pouco, com 20 anos, vão estar tomando Lexotan, Prozac, sei lá. Ah, eu não consigo dormir, pastor, eu tenho que tomar um negócio lá, porque senão... Ah, eu começo a ver uns negócios à noite. Que ver negócio à noite? É pra você orar, cair na cama, igual eu. Eu caio na cama 15 segundos, eu tô dormindo. Pum! Eu sempre fui assim. Minha mulher, a gente namorava, ela ia pra casa pra namorar, ela ia namorar minha mãe. Porque às vezes eu caía no sofá, não tinha cristão que me tirava do sofá, porque eu ficava... Dormia, amados. Chegava a bater dormindo nas pessoas que tentavam me acordar. É assim que tem que ser o seu sono. Mas há tempo para tudo também, né? Não é só dormir, tá certo? Então Jesus deu provisão para tudo isso na cruz. O pastor sempre fala aqui, né? Olha para a cruz. Olha, amado, quando chegar alguma coisa meio atravessada, né? Esse olhar na cruz é um olhar espiritual. É você saber que Jesus deu provisão para tudo. Diga, tudo. Amém? Glorifica a Deus. 1 de Pedro 5,7 diz o quê? Lançando sobre ele alguma ansiedade. Não, é toda a vossa ansiedade. Por isso que eu falei que nós vamos fazer essa oração aqui no final. Para a gente reconhecer o que está escrito em 1 de Pedro 5,7, que a gente tem que lançar sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem dormido. Quem cuida de nós é Jesus. Não é um homem, não é um gerente, não é um pelotão, não é guarda-costas. É Jesus. Outra promessa para você, Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras versões está escrito ansiosos. Então, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, os seus pedidos, os seus clamores, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo quê? Pela oração e súplica, com ações de graças. Obrigado, Senhor, que eu tenho uma boca, eu posso cruzar meus joelhos, posso te pedir, te peticionar, te clamar, rogar, orar. Eu posso diante de ti falar com o Senhor que é meu Pai. Oh, Senhor. Fala com Jesus, amado. Oração é isso, é intimidade. É você falar, Senhor, estou aqui. Cuida de mim, Senhor. Eu estou aflito, eu estou inquieto, eu estou ansioso. Toma, Pai. O Senhor falou que eu tenho que lançar sobre ti. Está aqui tudo, Senhor. Mais uma, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis... Mas eu conheço esse versículo. Conhece, mas não vive. Adianta. Conhecer, mas não viver.
Conheço um monte de gente, amados, que conhece Bíblia de capa contra capa. Os 31.100 e tantos versículos que tem na Bíblia. Mas não vive a Bíblia. Não vive. Porque se vivesse, estava fazendo isso aqui, ó. Você vai ver como a sua vida a partir de hoje vai deslanchar. Mas não é porque eu quero, não. Porque eu sou um homem, sou falho, tem relógio, cronos. Mas Deus quer dar qualidade de vida para você. Mesmo vivendo numa cidade poluída, cheia de problemas no transporte, você tendo que levar marmita para o serviço, mesmo às vezes não tendo dinheiro mirradinho ali para comprar o pão. Deus tem cuidado de vós. Você precisa entender isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa... Porque o corpo cansa, amados. Você deita, descansa, está pronto o seu corpo novamente. O espírito você não tem que fazer nada, porque o espírito é de Jesus, já é 100%. Contra ele não tem arma nenhuma. Aí vem aqui Mateus, vem Deus e fala por meio de Mateus, que ele vai trazer é para a alma, descanso para a vossa alma. Não é nem para o teu corpo, nem para o teu espírito, é para a sua alma. O psique, que é a alma, tem sentimentos, tem emoções, você chora, você ri, você fica inquieto, você uma hora quer se lançar, outra hora não quer se lançar, uma hora você está bem, uma hora você está mal. Isso é a alma. Deus está dizendo nessa noite que é para você ficar com a sua alma boa. Por que tudo isso, pastor? O sábio Salomão responde para nós: a ansiedade no coração do homem o abate. Tem muita gente abatida por causa disso, por causa da ansiedade. Mas a boa palavra está aqui, ó, a alegria da sua vida, apesar das dificuldades. Aqui está boa a palavra. Amados, nós temos uma diferença. A pessoa liga o jornal, escuta o jornal, compra o jornal na banca, fica aflitiva, fica com medo, fica receosa, investimentos, isso, aquilo. Nós ouvimos tudo isso também, amados, mas a nossa diferença é que a gente crê num Deus que tem provisão para tudo. É Ele que traz a roupa, é Ele que traz o alimento, é Ele que traz o sapato, é Ele que traz o recurso, é Ele que traz, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. O que você tem aí no seu coração hoje que está te fazendo ficar inquieto com a sua alma? Deus está dizendo, né? Traga para o meu altar, traga para os meus pés. Eu falei sem querer, né? Mas agora eu estou lembrando de Maria e Madalena, né? Marta, perdão. Maria e Marta. Marta é essa inquietude toda, amados. Essa ansiedade toda. Maria não, Maria ali. Está aqui Deus. Está aqui Deus. Deus está aqui, amados. Deus está aqui. A gente às vezes tem tanta coisa, né, que a gente finge para não... Ah, pastor, você não sabe o sofrimento que eu estou, né? Que palavra bonita é essa? Olha, eu estou quase adquirindo força aqui, né? Quase. É Deus quem está te dando, querido. Que pastor que nada. Que pastor que nada. Até a outra folha foi, a outra ficou, a outra subiu, sei lá para onde foi aqui. Então nós estamos aqui aprendendo de Jesus, irmãos, amados e abençoados e amados do Pai. Estamos aqui atentos à voz do Espírito Santo. Em Eclesiastes, né? Diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que Deus está querendo dizer aqui? Que quem fica olhando as condições climáticas, né? O vento, a nuvem, então, não tem tempo nem para plantar nem para colher. Diferente de nós estamos plantando. Nós não estamos observando o tempo, as circunstâncias. O sábio Salomão falou assim: para de olhar para o tempo, para o vento, para as nuvens. É hora de plantar, é hora de colher. E no próprio capítulo 3 de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, não é isso? Tempo de amar, tempo de guerrear, tempo de paz, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo. Por que o teu coração fica aí ansioso com essa solicitude do tempo? Por quê?
Sabe, Salomão, lá depois que ele já ficou bem velhinho, experimentado, ele pode dizer isso, né? Tudo é vaidade, ou seja, tudo passa. Tudo passa. Nós temos aqui um tempo que a gente começa, a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Tá? Vamos viver da forma como Deus quer que vivamos. Como que é? Sendo bênção na vida do irmão, amando. Essa coisa de ranzice, essa coisa de amargura, essa coisa de tristeza faz com que a gente fique com rugas mais cedo. Né? Porque a pessoa fica tensa, ela fica assim. Aí começa a dar pé de galinha, começa a dar isso aqui, né? E a palavra de Deus diz o quê? O coração alegre aformoseia o rosto. Então dê um sorriso. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Querido, depois do culto desse, nós vamos começar de novo. Eclesiastes 3:1. A gente começa de novo. Começa novamente. Olha, nós temos olhos, né? E graças a Deus que todos aqui que eu estou vendo enxergam. Né? Nós conseguimos ver. Mas eu te convido hoje a ter olhos espirituais. Eu não sei se é 1 Coríntios 5:7, me ajudem. Ou 2, não estava aqui também. Deus nos convida a olhar com olhos espirituais as situações. Eu reconheço, amados. Os pastores sabem que estamos atravessando uma guerra espiritual muito intensa. Como muitas que eu já atravessei na minha vida. Muitas. Eu, depois que eu conheci minha mulher, constituí família também, a gente continuou tendo algumas guerras. Mas, amados, eu nunca vi Deus desamparar a minha vida e a vida da minha família. Nunca. Mas nunca, 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 nunca. Se hoje a gente sobe nesse altar aqui, a gente sobe com autoridade. Autoridade, você também. Não é porque somos pastores, não. Tá? Você também tem essa unção, tem essa autoridade dada por Deus. Chamada é outra história. Tá? É uma outra condição que Deus nos deu. E graças a Deus por isso que Ele nos deu, nos agraciou. Tá? Então, tenha sempre essa certeza que Deus é por você. Não é para estar um versículo ali na Bíblia assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, mas diga isso, sacando do coração, né, de filho que você é, amado por Deus, e tendo essa certeza que você é. Olha, o mundo inteiro pode te odiar, mas você é amado por Deus. É isso que a gente precisa tomar posse efetivamente. Não é tomar posse, não, que 1 milhão é meu. Não, isso tudo é consequência da nossa fidelidade ao Senhor. Então eu te convido. É isso o versículo? Porque andamos por fé e não por vista. Esse vista aqui são os olhos. Nós andamos por aquilo que cremos. Tá? E não por aquilo que nós vemos. Nós não precisamos ver para crer. Jesus disse, né? Deus disse assim, felizes, bem-aventurados somos nós, que não vimos o justo face a face, não vimos Jesus face a face. E mesmo assim nós cremos nele. Olha, que Deus diz, eu vejo Deus falando como falou para o centurião, jamais vi, né, em toda Jerusalém fé como essa, que eu não preciso estar lá para curar, não, mande a palavra e ele já está curado. Olha que coisa linda. Glórias a ti, Senhor. Essa é a fé que eu e você temos. E por que nós não usamos? É hoje o dia. Então, esses olhos, são esses olhos de João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, tempo Cronos, olha aqui o tempo Cronos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, venha a colheita, né? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Esse levantai os vossos olhos é a atitude que nós temos que tomar hoje. Olha que Deus diz assim, levante os seus olhos. Aí eu vejo aquela passagem lá do servo, né? Vão fritar a gente. Olha lá quantas carruagens e nós dois só aqui. Volta lá, querido. Você não está olhando com os olhos de Deus. Volta. Aí o servo, carruagens de fogo, tudo maior do que está conosco agora. E são esses olhos que eu te convido para você levantar hoje. E Deus aqui está te dizendo, levante os seus olhos. Moisés, com 80 anos, foi libertar o povo. Pastor, mas lá viviam 200, 300, não importa se o tempo, Cronos era 200, era 300. Deus pode fazer isso hoje na sua vida.
Eu não estou jogando aqui palavra ao vento, não. É a palavra do Senhor. Porque Ele mesmo está dizendo, ó, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O homem diz, não é tempo. Deus diz, levanta teu olho e vai lá e colhe. Já está branquejando o campo para ser feita a colheita, a ceifa. Por isso o título da mensagem é tempo de colher. É Deus que está dizendo. Levante os seus olhos, é tempo de colher. Amém? Vamos colocar em pé?